Fala pessoal, professor Sérgio Araújo mais uma vez com vocês aqui e na aula de hoje vamos falar sobre as insulinas. Muita gente acha que insulina é tratamento apenas para paciente diabético tipo 1, mas na aula de hoje nós veremos que a insulina também em algum momento pode ser utilizada para tratamento do paciente diabético tipo 2. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então nós vamos conhecer os tipos de insulinas e suas características farmacocinéticas. Também vamos entender o uso da insulina para tratar pacientes diabéticos do tipo 1 e também diabéticos do tipo 2. Vamos conhecer os cuidados para o armazenamento da insulina e também vamos conhecer quais são os cuidados com a administração da insulina no paciente diabético. Como sempre, nós vamos utilizar um caso clínico para ilustrar nossa aula e a partir das informações do caso clínico nós iremos detalhar toda a informação durante essa aula. E esse caso clínico, se vocês tiverem assistido às aulas sobre diabetes, nós utilizamos esse caso clínico na série de aulas sobre diabetes e agora nós vamos retornar com esse caso clínico para que nós possamos tratar esse paciente. Então, o paciente é uma menina de 7 anos de idade, sem doenças prévias. Ela deu entrada na emergência de hospital público com sintomas de poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento de 6 quilos em cerca de 20 dias. E a gente já discutiu que esse caso clínico é um caso de um paciente diabético do tipo 1. Qual era a sintomatologia do paciente? Então, o exame clínico apresentava-se em irregular estado geral, pálida, desidratada, com respiração ofegante e afebril, e o seu peso corporal era de 24 quilos. E a gente vai ver mais adiante nesse caso clínico, mas lá na aula de diabetes, nós aprofundamos que esse caso é um caso de cetoacidose diabética. E esse paciente ele fez alguns exames laboratoriais, a glicemia plasmática da paciente estava extremamente alta, com 452 miligramas por decilitro, a gasometria venosa com pH de 7,15 e o bicarbonato 7,4 miliequivalentes por litro, caracterizando o quadro de cetoacidose diabética. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a diabetes, sobre como esse paciente chegou a um quadro de cetoacidose diabética, retorne ao vídeo sobre diabetes, que lá eu explico melhor em mais detalhes como todo o mecanismo fisiopatológico aconteceu. Mas essa paciente precisava ser tratada, estava com cetoacidose diabética, e ela foi tratada com a administração de insulina regular por via endovenosa contínua em bomba de infusão, de acordo com a glicemia inicial até a sua estabilização. Bem, esse caso clínico ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica da Rosane Gomes, da Iraci Torres, capítulo 31, ele fala sobre a farmacologia da diabetes. Se vocês quiserem conferir um pouco mais de detalhes, vocês podem ir no capítulo do livro, que lá tem algumas informações adicionais. Bem, quais são as perguntas que nós faremos para discutir todo o assunto do tratamento do paciente diabético com insulina nessa videoaula? A primeira pergunta é: por que optou-se pela insulina regular no lugar da NPH? Na verdade, a gente vai conhecer vários tipos de insulina e a gente vai ver que o paciente usou insulina regular e não a NPH. Por que foi feita essa opção? Segunda pergunta é: que cuidados são necessários com relação ao ajuste da dose de insulina nesse caso? Então, usar insulina, um dos principais problemas é a hipoglicemia. A gente vai ver como é que pode ser feito o ajuste da dose nesse caso e em outros casos também. Terceira pergunta é: que cuidado e por que devem ser tomadas medidas quando a glicemia baixar demais? E a nossa quarta pergunta é: a insulina regular é uma insulina basal ou a insulina prandial? Qual a diferença entre elas? Nós veremos também nessa videoaula. Fica comigo até a videoaula. Depois da nossa vinheta, continuaremos com o assunto. Então, aqui no slide, nós podemos ver que o paciente diabético tipo 1 é um paciente que apresenta deficiência insulínica total. Por essa razão, o principal tratamento do paciente diabético tipo 1 é com a suplementação insulínica, principalmente com análogos de insulina. Já o paciente diabético tipo 2, nós vimos na aula passada que ele apresenta resistência insulínica e o principal tratamento é com hipoglicemiantes. Mas nós vimos na aula passada também que
que essa resistência insulínica, com a progressão da doença, ela tende a aumentar, fazendo com que o pâncreas fique exausto na produção de insulina. Consequentemente, a produção de insulina que estava aumentando em virtude da resistência, ela começa a diminuir em função da redução da atividade das células beta. E é nesse momento que o paciente diabético do tipo 2 ele vai precisar também ser suplementado com insulina. Como são classificadas as insulinas? Então, as insulinas são classificadas de acordo com o início de ação, com o tempo na qual se inicia a sua ação hipoglicemiante e também com relação à sua duração de ação. Então, de acordo com o início de ação, as insulinas podem ser classificadas como ultra rápida, o seu efeito hipoglicemiante se inicia entre 5 a 15 minutos aproximadamente, ou seja, um rápido início de ação, mas uma das consequências disso é a sua pequena duração de ação. Nós temos também as insulinas de ação rápida, que iniciam sua ação entre 30 minutos a 1 hora, mas que a duração ela é uma duração intermediária. Temos também as insulinas de ação intermediária, que o início de ação é entre 2 a 4 horas aproximadamente, ou seja, um lento início de ação, mas que a duração é intermediária. E temos também as insulinas de ação lenta, na qual o início de ação começa entre 2 a 4 horas também, assim como as intermediárias, mas elas têm uma longa duração de ação maior do que as insulinas intermediárias. E nós veremos nessa aula por que e qual é a atuação de cada uma delas, em qual momento cada uma delas pode ser utilizada. Bem, aqui nós podemos ver as estruturas moleculares das principais insulinas. Então nós temos na parte superior a insulina regular humana, que é exatamente a mesma estrutura da insulina endógena. Existe também a insulina regular humana, que é produzida por engenharia genética e que é administrada exogenamente aos pacientes diabéticos para suplementar a insulina que não está sendo produzida por aquele paciente. Então, como é que é a estrutura da insulina regular humana? Então, nós podemos ver aqui que a insulina ela possui duas cadeias polipeptídicas, ou seja, ela é uma proteína. Na primeira cadeia, cadeia A, ela tem 21 aminoácidos. Na segunda cadeia, cadeia B, ela tem 30 aminoácidos, um total de 51 aminoácidos. E nós podemos ver que essas duas cadeias elas são ligadas através de pontes de sulfeto entre as cisteínas da cadeia A e da cadeia B. Na parte de baixo da imagem, nós podemos ver as insulinas de ação rápida, ou seja, aquelas que têm um início de ação muito rápido, mas a duração da ação também é curta. Nós temos a insulina lispro, a insulina asparte e a insulina glulisina. E quais são as modificações nessas insulinas ou nesses análogos de insulina que fazem com que essa insulina ela tenha uma ação mais rápida, um início de ação mais rápido, mas também tem uma duração menor do que a insulina regular humana. Então vamos lá. A insulina lispro, nós podemos observar aqui a modificação que foi feita na estrutura molecular da insulina lispro. Ela tem esse nome por causa da sequência de aminoácidos na posição 28 e na posição 29, a lisina e depois a prolina. Se nós observarmos a insulina regular humana, essas mesmas posições apresentavam os aminoácidos prolina e lisina, ou seja, houve uma inversão. E vejam que interessante, apenas essa inversão foi suficiente para fazer com que a insulina lispro tenha um início de ação muito mais rápido do que a insulina regular e também tem uma duração um pouco menor do que a insulina regular. A insulina asparte teve uma modificação na posição 28, no lugar da prolina, originalmente, foi substituída pelo aspartato. Assim como aconteceu com a insulina lispro, a substituição na posição 28 pelo aspartato deu à insulina asparte também uma condição na qual ela tem um início de ação mais rápido do que a insulina regular, mas também tem uma duração menor do que a insulina regular. E finalmente a insulina glulisina. A insulina glulisina tem a substituição da lisina na posição 3, da asparagina pela lisina, e na posição 29 da lisina pela glutamina ou pelo glutamato. Dessa forma, a insulina glulisina, também com essas modificações na cadeia beta, ela tem um início de ação mais rápido
e, consequentemente, tem também um tempo de ação menor. Agora vamos ver as insulinas que têm uma ação mais prolongada. Quais são elas? Primeiro, a insulina NPH. A insulina NPH ela tem uma sequência de aminoácidos exatamente igual à insulina regular. Qual foi a modificação feita para que essa insulina tenha um tempo de ação mais prolongado? Juntamente com a cadeia polipeptídica da insulina, foi adicionado a protamina. E a protamina promove um emaranhado juntamente com a insulina, aumentando o tempo de ação dela, dificultando a entrada da insulina na corrente sanguínea e, consequentemente, aumentando o seu tempo de ação. Já a insulina glargina sofreu modificações na sua estrutura molecular. Nós podemos ver aqui em destaque. Na cadeia alfa, na posição 21, foi substituído a asparagina por glicina, e na cadeia beta nós podemos ver que a cadeia não acaba mais no aminoácido 30. Nós temos o aminoácido 31 e nós temos o aminoácido 32, e ambos os aminoácidos são arginina. Por isso que essa insulina se chama glargina, o GLA de glicina e o AR de arginina. E essas duas modificações na cadeia A e na cadeia B fizeram com que a insulina glargina tivesse um tempo de ação mais prolongado. Qual foi o preço que teve que se pagar para a insulina glargina ter um tempo de ação mais prolongado? Foi o início de ação também ser mais lento. Então essas insulinas, nós vamos ver mais adiante, elas são chamadas de insulinas basais. Basais por quê? Porque elas precisam cobrir o intervalo entre as refeições, mas elas não têm um pico tão alto, não têm um pico tão rápido, para que durante as refeições a insulina consiga ter uma ação hipoglicemiante. A insulina DTMI, nós podemos observar aqui que a insulina DTMI na cadeia B, ela acaba no aminoácido 29, ou seja, falta a treonina, só que no lugar da treonina nós temos um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico é o ácido mirístico. E nós vamos ver mais adiante que essa modificação na estrutura molecular da cadeia B deu à insulina DTMI uma outra propriedade, a capacidade dela se transformar em dihexâmeros. E esses dihexâmeros, eles têm uma propriedade de aumentar o tempo de ação da insulina DTMI. A mesma coisa aconteceu com a insulina degludec. A insulina degludec, na posição 30, não tem treonina, e essa treonina foi substituída por um ácido carboxílico, que é o ácido hexadecanedioico. Agora nós veremos por que essas modificações promovem alteração no tempo de ação e também no início da ação farmacológica, no início da ação hipoglicemiante dessas insulinas. Mas antes de continuarmos com essa aula, não se esqueça de assinar o canal. Não se esqueça também de marcar o sininho, ou seja, as notificações, para que novos vídeos possam ser notificados para você. E não se esqueça também de espalhar esse conteúdo para outras pessoas que, porventura, possam também se beneficiar dele. Bem, aqui nós podemos ver as insulinas na parte superior. Aqui nós podemos ver qual é a estrutura molecular encontrada por essa insulina no frasco de insulina. Logo abaixo nós temos a estrutura molecular encontrada no tecido subcutâneo. Mais abaixo nós temos como aquela insulina vai ser encontrada no capilar e dois gráficos mostrando quão lenta é a absorção dessa insulina e quão rápida é a absorção dessa insulina, ou seja, o seu início de ação, e mais embaixo a duração da ação de cada uma dessas insulinas. Só para que nós possamos entender que nós temos os símbolos, a albumina, exatamente esse símbolo aqui, a arginina e a nicotinamida, nós temos aqui, os monômeros de insulina quando chegam na corrente sanguínea, ou seja, nos capilares, o polissorbato 20, aqui nessa posição, a protamina ligada à insulina e é regular na NPH, e nós temos também aqui o átomo de zinco, que é representado aqui por esse símbolo verde. Então nós vamos iniciar pela insulina regular. A insulina regular é exatamente como a insulina ela é encontrada na corrente sanguínea, ou seja, a insulina endógena. Então a insulina regular
ela é formada por 6 monômeros de insulina que estão ligados a um átomo de zinco, ou seja, formam esse hexâmero. Esses hexâmeros é exatamente a mesma estrutura da insulina endógena. Nós podemos observar aqui que no frasco nós temos os hexâmeros. Quando essa insulina regular ela é administrada no tecido subcutâneo, esses hexâmeros eles se transformam, eles continuam alguns deles como hexâmeros, eles se transformam em dímeros e eles se transformam também em monômeros. E é exatamente essa conversão de hexâmeros até monômeros que faz com que a insulina, que é hexâmera, ela se transforme numa insulina monomérica com ação farmacológica. No receptor de insulina, não é o hexâmero que vai agir, é exatamente o monômero. Então, esse tempo entre a liberação e a dissociação dos hexâmeros até a liberação dos monômeros, esse atraso, é exatamente o atraso observável com a insulina regular, desde a sua aplicação até o seu início de ação. Nós vimos no início dessa aula que as insulinas elas podem ter até 30 minutos, não as ultra rápidas, mas as rápidas, como a insulina regular, elas podem ter até 30 minutos para iniciar a ação. Esses 30 minutos é exatamente o tempo necessário para a aplicação e os hexâmeros se dissociarem em monômeros, os monômeros chegarem à corrente sanguínea e eles então terem uma ação farmacológica. Olhando agora para as insulinas que têm uma ação mais rápida do que a insulina regular, nós podemos observar que a insulina lispro, asparte e a glulizina. Nós vimos no slide passado que essas insulinas apresentam alteração na sua estrutura molecular e essa alteração faz com que essa dissociação de hexâmeros para monômeros ela seja mais rápida do que acontece com a insulina regular. Por essa razão, nós temos também aqui hexâmeros e esses hexâmeros se transformam em monômeros na corrente sanguínea, mas essa dissociação é mais rápida do que o que acontece com a insulina regular. Por isso, nós temos aqui, é uma insulina que apresenta um início de ação mais rápido, mas a insulina que tem um tempo de ação também mais curta, em virtude dessas alterações na estrutura molecular. É o mesmo que acontece com a insulina asparte de ação rápida, na qual, além das modificações na estrutura molecular, também foi introduzida uma molécula de vitamina B12. E essa molécula de vitamina B12 ela é capaz de aumentar a dissociação, o tempo de dissociação entre os hexâmeros e os monômeros, fazendo com que essa insulina seja mais rápida, mas ao mesmo tempo tem uma duração menor. Olhando agora para as insulinas de ação prolongada, iniciando aqui pela NPH. A insulina NPH apresenta no frasco os hexâmeros associados à protamina, e o que nós podemos ver é que quando ela é administrada no tecido subcutâneo, essa estrutura ela permanece e a protamina ela vai dificultar a dissociação dos hexâmeros em monômeros, fazendo com que essa insulina ela tenha um início de ação mais lento do que a insulina regular, mas tenha um tempo de ação também um pouco mais prolongado do que a insulina regular. Seguindo a sequência das insulinas rápidas, nós temos a insulina DTMI. Veja que a insulina DTMI ela apresenta uma estrutura um pouco diferente da insulina regular, é um dihexâmero. E esse dihexâmero acontece porque, como nós vimos anteriormente, a insulina DTMI apresenta um ácido carboxílico ligado numa parte terminal da molécula, e esse ácido carboxílico ele é capaz de juntar esses hexâmeros 2 a 2, fazendo com que a molécula se transforme num dihexâmero. Esses dihexâmeros no tecido subcutâneo se ligam à albumina, e esse complexo dihexâmero-albumina também dificulta a dissociação dos hexâmeros em monômeros, fazendo com que essa insulina DTMI ela tenha um início de ação mais lento, mas também em compensação tem uma duração de ação maior. A insulina glargina, nós podemos ver aqui que tem duas versões, a U300 e a U100, e significa a concentração de insulina por ml. Tem 300 unidades por ml ou ela tem 100 unidades por ml. Ambas apresentam no frasco hexâmeros, como a insulina regular, mas depois que elas são administradas no tecido subcutâneo, esses hexâmeros eles se transformam em agregados de hexâmeros. Vejam que a insulina glargina U300 apresenta muito mais agregados porque é mais concentrada.
Já a insulina glargina U100 apresenta menos agregados, porque ela apresenta uma concentração menor também. E isso influencia tanto no início da sua ação, como influencia também na duração da ação. A insulina glargina U300 tem um início de ação mais lento, mas uma duração maior, e a insulina glargina U100 tem um início de ação mais rápido, mas a duração da ação é menor comparado à glargina U300. E o que faz a insulina glargina ter esse comportamento de formar agregados de hexâmeros? A insulina glargina ela apresenta um pH ácido, e esse pH ácido, quando se encontra com um pH neutro do tecido subcutâneo, isso promove na insulina glargina esse comportamento de formar os agregados. E a insulina degludec? Bem, a insulina degludec, como nós podemos ver, assim como a insulina DTMI, apresenta no terminal da sua cadeia polipeptídica beta um ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico proporciona a essa insulina a possibilidade dela formar também dihexâmeros. A diferença é o quê? É que esse ácido carboxílico ele é muito mais lipossolúvel, então esses dihexâmeros, depois que são administrados no tecido subcutâneo, eles formam multihexâmeros, como nós podemos ver aqui, várias moléculas de dihexâmeros se ligam umas às outras, até formar essa estrutura com mais de 5.000 kilodaltons. Esses multihexâmeros vão liberar os monômeros na corrente sanguínea, no capilar, que vai se ligar à albumina, fazendo com que essa dissociação ela seja lenta, proporcionando a esse tipo de insulina um tempo de ação extremamente longo. É a insulina que tem o tempo de ação mais longo. Em compensação, o início de ação dela também é bastante demorado. Essas insulinas prolongadas são chamadas de insulinas basais. Elas devem ser administradas entre as refeições para que o paciente não tenha hiperglicemia entre as refeições e possa também ser coberto das alterações glicêmicas durante o horário do sono. Então aqui na tela nós já podemos ver o assunto da nossa próxima aula. Vamos falar sobre o perfil farmacocinético das insulinas. E essa aula é extremamente importante para que a gente possa saber quando devemos usar insulina, qual é o esquema ideal para o paciente diabético em determinadas condições e também para que nós possamos guiar o nosso racional clínico para o tratamento do paciente diabético do tipo 1 e para o paciente diabético do tipo 2. E se você ficou com alguma dúvida aqui nessa aula, você pode colocar um comentário aqui embaixo nesse vídeo ou pode também me acompanhar nas redes sociais. Aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Lá nós podemos trocar uma ideia, lá nós podemos também ampliar um pouco o conhecimento que nós adquirimos nessa videoaula. Então até a próxima videoaula.